Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu recebo aqui com muita honra uma pessoa que se confunde com a história da capoeira no Rio de Janeiro, mestre Camisa, fundador da Abadá Capoeira. Mestre, muitíssimo obrigado pela sua presença. É uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast para falar de capoeira. Bem-vindo. Para mim é um prazer. Obrigado. Estamos juntos. Então vamos nessa. Começa me dizendo o que quer dizer Abadá Capoeira. Por que esse nome? Abadá Capoeira é uma associação, né? O nome Abadá é um nome iorubá, um nome africano. Eu aproveitei o nome e criei uma sigla. É a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Abadá Capoeira. Né? E o Abadá quer dizer a roupa que os africanos usavam para orar, para festas, e quer dizer também para sempre. Ah, Abadá quer dizer para sempre? Para sempre. Legal. Em que língua mesmo? Em iorubá. Iorubá. E como é que você começou a sua relação? Posso chamar de você? Sim, claro, claro. Como que a sua relação com a capoeira surgiu, mestre? Olha, a capoeira na minha vida desde criança, né? Eu sou da Bahia. Ah, sou natural da Bahia? Eu sou da Bahia. Eu pensei que fosse do Rio de Janeiro. Não, eu já moro aqui há 50 anos, né? Que então legal. já estou mais carioca. É mais carioca do que baiano hoje? Eu tenho mais tempos de vida no Sim. Rio de Janeiro do que na Bahia, que é a minha terra. Que lugar da Bahia? Eu sou da Chapada Diamantina. Pô, que lugar lindo, Né? já fui. Pois é, eu sou de Jacobina, Porra, que é a entrada da Chapada. Nossa. E depois eu fui morar em Salvador. Mas a minha infância, ouvia falar das histórias dos capoeiras da região, que tinha uma série de coisas, né? Coisa mística, né? Sim. E, enfim. E os primeiros passos foi lá, na Chapada, né? E depois a família foi mudando aos poucos. Eram 9 irmãos para estudar em Salvador. Fazer a faculdade, essas coisas, em Jacobina não tinha, né? E aí foi mudando aos poucos. Meu irmão mais velho começou a treinar, voltava nas férias, dava mais umas informações, e até que mudou a família inteira para Salvador, né? Aí eles passaram a treinar no Mestre Bimba. Eu, na época, era o mais novo, aquela coisa, garoto novo, porque eu fui criado em fazenda, né? Meu pai tinha uma fazenda no interior de Jacobina, Itapeipu. É uma arraial, tem uma fazenda estiva, e garoto gosta de montar cavalo, tomar Sim. banho em rio, subir Sim. árvores, aquela coisa toda. Ainda mais lá, né? Perfeitamente. Não gostava muito de estudar. E ia para Salvador estudar. Então, se você não passar de ano, ficar matando aula, essa coisa toda, não vai para academia. E o castigo era não me levar para a escola. Como eu fui morar na Lapinha, é um bairro tradicional, Liberdade, Lapinha, tem muita capoeira. Os grandes capoeiristas começaram capoeira lá, grandes mestres. Aí eu fui jogar capoeira na rua, que Salvador tem capoeira na rua, né? Sim. Tem as festas populares, como é que a Lapinha tem a festa da Lapinha, a festa da Ribeira, Rio Vermelho, todas as festas eu jogava nas festas na rua. Nas rodas de capoeira na rua, capoeira Angola. E meu irmão mais velho soube que eu estava andando em todas as rodas, tarde da noite, o garoto falou com minha mãe, olha, é melhor colocar ele na academia porque ele está andando em lugares que não deve, garoto novo, é perigoso. Aí me levaram para o Mestre Bimba. Mas eu já tinha uma noção, já jogava capoeira na rua e capoeira Angola, que é a capoeira antiga, capoeira tradicional. E a capoeira de rua não é um estilo, é um comportamento. Na rua joga todo mundo, quem quer, quem não quer, quem sabe, quem não sabe. E você vai adquirindo. Na rua tem de tudo, né? Sim. E adquiri muita experiência com a capoeira de rua. Antes de entrar numa academia. Na academia. Aí me levaram para a academia do Mestre Bimba, onde eu me formei. Mestre Bimba, o grande mestre da capoeira, o Jigoro Kano da capoeira. Boa. É tipo o Hélio Gracie da capoeira, Sim. né? Ele fundou a primeira escola de capoeira no Brasil. Até então, capoeira se aprendia nos terrenos baldios, na rua, no quintal, às escondidas. Sim. E você sabe que a capoeira foi proibida. Foi marginalizada por Marginalizada muito e tempo. proibida por Deodoro da Fonseca Sim. em 1890. Né? Até 1920, né? Essa coisa perseguida, foi marginalizada, Era crime, proibida, né? E perseguida, crime. O código dizia praticar em praças e ruas movimentos de capoeiragem, que era capoeiragem, gestos corporais. Capoeira era quem fazia capoeiragem. Os capoeiras, né?
Eles eram perseguidos pela polícia, presos, tomavam chibatadas. Que loucura. Se fosse chefe, mestre, líder de grupos, era dobrado o castigo. Então o mestre Bimba, ele começou, foi um grande capoeirista, um grande lutador. Ele começou a dar aula nas casas particulares e nas residências de estudantes, casas de estudantes. Repúblicas? República estudantil. Então, ele tinha muitos alunos da escola de medicina. A Bahia foi a primeira escola de medicina. As pessoas que não estudam medicina vêm do interior. E ele começou a dar aula para alguns alunos próximos. E tinham bastante alunos da faculdade de medicina, né? E reunido, ele, para registrar a academia, aquela coisa não tinha o nome capoeira. Ele fundou o Centro de Cultura Física Regional. Ou seja, a cultura física daquela região. Perfeito. Que ensinava capoeira. Então ele deu uma rasteira no Código Penal, porque o Código previa prática nas ruas e praças. E ele estava dando em recinto fechado, a lei não proibia, não tinha o nome capoeira. Não fazia capoeiragem, fazia aperfeiçoamento físico. Centro de Cultura Física Regional. Tinha berimbau, tinha o jogo, os golpes, tinha tudo. Perfeito. Só que não tinha o nome capoeira. Perfeito. E aí a capoeira foi dessa forma e chegou aos dias de hoje. Outras academias foram surgindo, enfim. E ele foi se desenvolvendo o trabalho dele. Hoje Entendi. a capoeira está aí no Brasil e no mundo. Então, me tira uma dúvida. A capoeira surgiu no Brasil ou na África? Eu sempre tenho essa dúvida. Vejo várias correntes de explicações e eu queria ouvir a sua. Perfeito. Olha, a capoeira, ela é afro-brasileira. Os avós da capoeira são africanos. Né? A capoeira é mistura de gestos, de lutas africanas. Você encontra na capoeira o tapa, a escala, a cabeçada, o pontapé, a rasteira, as quedas, os golpes, a baiana, que é arrastão, boca de calça, não é? Sim. E você encontra isso em várias lutas africanas. Então, ela é mistura de lutas africanas no Brasil, a necessidade de lutar no Brasil. Mas Perseguição, escravidão. veio em navio negreiro? Não, eles não trouxeram bem material, não, trouxeram na cabeça. Isso, então, o material humano da África trouxe a Sim, arte para cá? foram trazidos, né? Os escravos. Os escravizados para o Brasil de várias nações e países africanos. Um lutava luta de agarramento, outro luta de cabeçada, outro luta de chute, e vários tinham outras lutas de mão. E aqui, né, eles eram vendidos e sabiam qual era a etnia, misturavam todos, né? E eles foram descobrindo se trouxesse só de uma etnia, facilitava a fuga e a comunicação. E a perversidade foi tanta que misturavam etnias para não se comunicarem. Porque as pessoas generalizam a África. É um continente. São 50 e tantos países. Exato. Com cultura e línguas diferentes. Etnias, às vezes, que nem se falam. Não que se guerreiam falam. entre Às elas. vezes tem rivalidades Isso. de etnias, de grupos, guerras. Né? Então, eu conheço alguns lugares, mas eu conheço mais Angola. Certo. Como tem a capoeira Angola, capoeira antiga, a capoeira regional do mestre Bimba. No país Angola, só lá tem várias lutas. Por exemplo, a Baçula é uma luta de pescadores, só golpe desequilibrante, encostar as costas no chão na areia. Com o judô na África. É isso aí, sem kimono. Que legal, Não é? cara. Tem o Mangula, que é uma luta de tapas, é um boxe de mão aberta, com escala, não é? Tapa na costela, no rosto, no queixo, todos, né? Tem o Ingolo, que é zebra, a luta da zebra, que são as patadas, os coices, enfim, tem várias lutas diferentes e você encontra isso na capoeira. Lá elas não se misturavam Entendi. por distâncias geográficas, rivalidades de um grupo com uma etnia contra outra. Aqui foram misturados forçadamente. Aí ela foi se desenvolvendo. O berimbau, que é interessante, que hoje é o símbolo da capoeira, que ele determina comportamentos, se é mais lutado, se é mais jogado, se é mais no chão, em pé, como é que vai ser o jogo, como é que vai ser a luta. Né? A África tem o instrumento, o berimbau, tem outro nome,
vários nomes e funções diferentes. Nenhum deles acompanha a luta. A associação do berimbau com capoeira é no Brasil. Entendi. Eles não trouxeram o berimbau de lá, não podiam trazer nada. Trouxe na imaginação, conhecimento e construíram aqui o berimbau. Então, essas lutas foram se fundindo aqui, foram se desenvolvendo com o tempo. Esses anos todos chegou a capoeira. Então tem a capoeira Angola, a capoeiragem antiga, depois capoeira Angola, em seguida capoeira regional, que é a capoeira da região da Bahia, que é o Mestre Bimba, onde eu me formei em capoeira com o Mestre Bimba. Então a capoeira é brasileira, ela é afro-brasileira. Não tem até hoje. Né? Não vi em um país, pesquiso em vários países da África, tem muitas lutas, mas o jogo, a ginga e a mistura de tudo isso aconteceu no Brasil. A mescla das valências de cada etnia se deu quando... No Brasil. E tem 3 coisas também, 3 estados que têm tradição forte. Tem mais, mas o Rio de Janeiro, a Bahia e Pernambuco, muito forte a capoeira e tinham características diferentes. Nós temos no Maranhão, vai encontrar no Pará, em vários lugares. Mas esses 3 estados têm uma tradição. A Bahia foi a única que juntou o berimbau. Talvez com a música para disfarçar os senhores, que eles eram proibidos usar armas, arma de trabalho, mas eram vigiados. Você não podia portar um facão, uma arma dessa, ou arma de fogo, que seja, não é? Sim. Então, eles, com o berimbau, que já existiu o berimbau para outras razões, para música tradicional, ou instrumento religioso, enfim, em cada cultura usa o berimbau. Angola, por exemplo, ele chama ungo na cultura quimbundo. O nome é ungo. Ungo, que é o mesmo berimbau. Certo. Em Angola, em Benguela, para os umbundos, quer dizer, um burumbuba. E aí vai mudando, cada país tem um nome, funções diferentes. Mas essa associação capoeira e berimbau foi a Bahia. Entendi. E hoje predomina a capoeira do berimbau no mundo. A Bahia começou a fazer a mescla e a dar o tom da capoeira antes do Rio. Não, juntos. Juntos. A primeira capital, começou o Brasil, lá pela Bahia, essa coisa assim. Sim, né? sim. Mas sim. é mais ou menos a mesma data. Tudo foi acontecendo. Tudo data da mesma época. Justamente. Agora com características diferentes. Certo. Né? A Bahia se chama muito batuque, que é uma luta, generalizava capoeira e batuque. Batuque, na Bahia tinha uma luta chamada batuque também. Alguns movimentos desequilibrantes, semelhante à capoeira. Mas acho que já vem dessas lutas de derrubar. No Rio tem a pernada carioca. O cara samba, faz que vai, não vai, dá a banda. Sim. A banda, que a palavra banda também é africano, né? Então tinha a banda no Rio, pernada carioca, batuque, a Bahia batuque, não é? Pernambuco. Entendi. Então eles tinham o jogo de perna, as pernadas. Porque é interessante dizer, o Rio de Janeiro, né? Tem um samba, a Bahia tem um samba de roda, vários tipos de samba. O Rio de Janeiro tem um samba partido alto, samba das escolas, que é o mais conhecido, forma de escola de samba, e nós temos o mestre-sala. O mestre-sala, no passado, era um grande capoeira, porque ele vinha com estandarte. E havia briga de cordões e grupos, um contra o outro. E a razão principal era tomar a bandeira, a identidade, passar na valha, tomar, descaracterizar aquele grupo. Então, vinha um grande capoeira evoluindo em volta para proteger o estandarte. Entendi. Então, era um bom capoeira. Tanto é que o mestre-sala, ele não samba. Ele evolui em volta da bandeira, protegendo. É verdade. Né? Outra particularidade, o frevo. Pernambuco, Carnaval do Frevo, sobe e desce. Né? Bem quente para cima, que vem de ferver, subindo e descendo a panela, fervendo, não é? Sim. Foram os capoeiristas pernambucanos que criaram o frevo também. Porque saiu os blocos, as bandas, e elas tinham rivalidade entre si, brigavam. E uma banda contratou um grupo de capoeiristas como segurança para proteger. A outra contratou um também. Aí os capoeiras brigavam, a polícia chegava e eles começavam a dançar. Passo parecendo a ginga, disfarçar, a polícia ia embora, o couro comia de novo. Então, quem criou o frevo foram os capoeiras. Entendi. Só que o frevo foi para um caminho, o samba outro, o mestre-sala, e a capoeira
seguir o seu caminho. Mas a capoeira sempre teve um quê de arte, de cultura, né? De cultura, e ainda mais com o berimbau, né? O berimbau que deu essa riqueza musical, contar a história do Brasil através da música, a história da capoeira, dos grandes mestres, porque é uma história cantada, história falada, história cantada, não é? Então, o berimbau contribuiu muito. E também para os ritmos. Tem ritmo que você tem que jogar naquele... Tem toques que você não pode ter contato. Entendi. É só técnica, mostrar o movimento. Tem toques que permitem contato. E é contato geral. Uma cotovelada no rosto, na cabeça, na coluna, cabeçada, joelhada, qualquer tipo de pontapé, né? E vários golpes desequilibrantes. Então, tem um toque que permite tudo isso. Você sabe que esse toque você está preparado para tudo. Tipo, é um vale tudo. Talvez a luta que mais pareça com o vale tudo antigo. Porque vale tudo. Cabeçada, cotovelada, tapa, escala, joelhada, chute, levantar. Então, é o toque de São Bento Grande. Entendi. Porque São Bento tem um secretismo, essa coisa. Mas o São Bento, que é o santo protetor das cobras. E a cobra é o outro capoeirista. A cobra lhe morde, cuidado. Ah, entendi. Normalmente a cobra, só se você pisar nela. Ela não te ataca à toa. E o capoeirista é a cobra, o protetor da cobra. Então fala, cobra lhe morde, Senhor São Bento, olha a cobra, olha a cobra. É o jogo da cobra. Cobra tem veneno. Tem cobra que não tem veneno, mas a sucuri te dá um nó. E vai. Então, a música diz também o tipo de jogo, incentiva. Né? O Angola, toque Angola, nos toques mais antigos, onde que você tem a luta, vale tudo isso, mas de uma forma disfarçada, brincando, tem a chamada que levanta o braço, você toca a mão no outro, vai para lá como se estivesse dançando, você menos espera, toma uma cabeçada ou uma banda. Putz. Então, é uma coisa disfarçada, você olha assim, com a mão no outro, pô, os caras estão dançando, você olha para lá, toma uma cabeçada, uma rasteira ou uma cotovelada. Então, cada jogo dita um comportamento. O berimbau trouxe essa riqueza, porque antes era mais combate franco, lá e cá. Então, isso deu condição ao capoeirista se desenvolver em vários aspectos. O jogo no chão, só no chão, não pode levantar. Entendi, O jogo em pé. mesmo. Então, você vai, o jogo acrobático, que as pessoas fazem muito, acrobacia e pula, mas num jogo verdadeiro não dá para fazer aquela acrobacia. Porque não dá tempo. Não, exato. Tá entendendo? Então, isso enriqueceu, valorizou a capoeira enquanto arte. Arte marcial e várias artes, como tocar é uma arte, acrobacia é outra, lutar é outra, jogar é outra, compor é outra, tocar o instrumento e fabricar o instrumento. Então, são 8 artes que tem dentro da capoeira, que o capoeirista vai aprendendo, desenvolvendo. Então, a parte esportiva está dentro da arte. Toda a defesa pessoal está dentro da arte. Não é? Eu costumo dizer que o momento é que diz o que é capoeira. Nós estamos aqui agora falando sobre capoeira. Isso é um jogo. Você faz uma pergunta, eu respondo. Eu dou um golpe para você, você responde com outro contra-ataque. Muito bom. Então, é jogar capoeira. Não se joga capoeira só na roda. E na vida também. Porque a capoeira, ela te acompanha. Eu estou dirigindo, a capoeira está ali. Né? Estou dentro de um elevador, estou andando numa rua deserta, Atento. estou na praia, você tem que estar atento sempre. Sim. Não é? E a capoeira é isso, porque ela acontece. Né? O momento, a criatividade, a improvisação. O jogo de corpo, ele nega, ele finge uma coisa e faz outra. É uma luta de fuga, digamos assim. De fuga. De fuga, porque... Até pela origem. A origem dela, eles queriam se livrar. Porque eles saíram para capturar fugitivos com cordas, cachorro, armas. E tinha que trazer vivo. Se não desse, vida ou morte, mas trazer vivo. Porque valia. Sim. Pro ferramenta escravo, de trabalho. Isso. Então, eles tinham que defender de cachorro, de corda, de laço, de tiro, de tudo. Então era bater e fugir, não era Bater e fugir, ficar. bater e fugir. Você não tem que segurar, porque o outro vem e te segura também, você está preso. Então, faz sentido. e tem os golpes desequilibrantes por causa da rasteira, né? A banda. Né? Rasteira. O que é que você chama? O deixe-barai. É uma rasteira. É um né? passa-pé. A banda, um passa-pé por dentro, por fora. Pé da frente, pé de trás, pé juntos. Aí se você entrar demais, você dá uma canelada derrubando. O sucui-naguê, na capoeira, é vingativa. Um golpe chamado vingativa. O sucui-naguê se segura, levanta. Sim. É a vingativa com cotovelada e cabeçada. Sim. Ou segurando a calça e cabeçada também. Então são semelhantes. O arrastão, a boca de calça
e a baiana. Morotegari. É o mesmo Morotegari, é o mesmo golpe. Só que na capoeira dá ele com cabeçada. Traumatizante e desequilibrante. Para ele não te puxar para a guarda nem dar uma guilhotina. Entendi. Então, pega e dando a cabeçada ao mesmo tempo. Então, os golpes são semelhantes. Eu comecei a pesquisar, que eu pesquiso artes marciais. Gosto de luta, não é? Eu viajo muito pelo mundo. E eu sou muito ligado à cultura, à identidade do povo. Perfeito. Você aprende muito. Não é? Então, quando eu viajo, chego num país, eu digo, pô, qual é a luta tradicional? Qual é o esporte que eles mais praticam? Como é que é a comida aqui, típica? Um exemplo, o Japão. Fui lá muitas vezes. Foi várias vezes no Japão? Muitas vezes. Então, eu fui visitar as grandes academias. Kodokan, Nihon Karate Kyokai. Kodokan? Todo fui. Que legal. Várias vezes. Então, para pesquisar, conhecer buscar a tradição, semelhança. buscar. Né? Gosto, sou amante de artes marciais. Que legal. Em Israel, há 30 anos atrás, um Krav Maga não estava aqui. Eu vi vários alunos praticando Krav Maga na Grécia, a greco-romana, enfim. Eu gosto de artes marciais, gosto de luta, né? E gosto de arte. E também de cultura, identidade de um povo. Perfeito. E a capoeira tem tudo a ver com essa mistura do nosso povo. Claro, predomina a cultura africana, a influência europeia, a influência indígena. E a mistura. Então a capoeira está no drible do jogador de futebol, a negaça. Está no samba. Está no samba, no mestre-sala, no samba. Está no frevo. Verdade. Está nas curvas. Né? Perfeito. Para jogar capoeira, basquete, handball, tem que fazer curva. É. E artes marciais tem que fazer curva. Jogo de corpo é fundamental. E cada cultura, cada povo tem sua forma de jogar com o seu próprio corpo. Mãos vazias, né? Conhecimento na cabeça e a prática no corpo. Então, isso me interessa pesquisar, né, bastante sobre lutas e artes marciais. Qual foi a diferença do mestre... Assim, qual foi o ponto de inflexão causado pelo mestre Bimba quando ele se deu conta do que era capoeira? Porque eu vejo muita gente falar, nossa, mestre Bimba tem o antes e depois dele. Por que ele foi o, digamos assim, o grande filtro para fazer a capoeira que a gente conhece hoje? Perfeito. Olha, o mestre Bimba ele já nasceu com o dom de lutar. O pai dele era campeão do batuque, dessa luta, a luta da Bahia. Desequilíbrio. É só como funcionava essa luta. Uma disputa, você planta, faz base, pé afastado, juntos, e os bambas cruzavam até a perna. E eu tenho que dar o corte é o desequilíbrio. Plantou, tem um ritmo, tocando, e eu entro numa queda, um osotogari. Sim. Né? Sotoguru, umas duas pernas, né? Uhum. É banda de costa na capoeira. Sukuinagi, a vingativa com coxa e cotovelada. Só valia golpe desequilibrante. Se eu não te derrubar, agora eu planto para você. Se você me derrubar, eu saio, entra outro. E planta que você está vencendo. Você me dá o corte, a queda. Se eu não cair, agora você planta para mim. Entendi. E não podia contra-atacar, nem defender. Entendi. Tinha que receber o golpe e mostrar que tem base. Putz. Isso, o batuque. Essa luta, o pai do mestre Bimba era campeão disso. Era meio violento, caía de cabeça no chão duro, chão batido na terra, no asfalto, onde fosse, na pedra, né? Então, o pai dele, campeão de batuque, ele já nasceu com dom de lutador. Entendi. Né? Ele fez vale tudo, entrou em várias lutas, venceu todas as lutas. Então, antiga... Foi contra outros capoeiristas também, que ele quis mostrar a capoeira regional. Ele achou que a capoeira na rua, a Salvador, a Bahia, se foi um estado, muitos turistas, né? Muita gente visitando. E a capoeira na rua passou a ser mais uma coisa comercial, rodar o chapéu e mostrando só a coisa acrobática. Ele achava que a capoeira estava perdendo o seu valor marcial da parte da luta. Né? E ele pegou uma época da capoeira braba, com o batuque, com a capoeira. E ele começou, tanto é que ele abriu a primeira escola para organizar e dar uma nova roupagem à capoeira. Mas era a capoeira antiga. Sim. Com disciplina, com método, ele criou uma sequência de oito sequências, de vários movimentos, do movimento mais fácil até o mais difícil, né? Criou uma cintura desprezada, que é uns balões, que na capoeira tem um golpe balão. A capoeira tradicional pega os braços e joga, várias formas de dar um balão. Porque esse balão veio da baçula, das lutas africanas, é balão. Qual é a forma, não sei, balão. O balão foi sumindo.
ele criou uma sequência chamada Cintura Desprezada, que tem uma série de balões para você tentar cair em pé. Balão de lado, de frente, de todas as formas, para o camarada aprender a cair em pé. Tirou essa sequência de golpes. Tem golpes de mão, de joelho, de chute e desequilibrantes. Básico para o aluno aprender. Então, criou um primeiro método de capoeira. Entendi. Então, ele enfrentou uma série de dificuldades, registrou a escola dele, tá entendendo? E não gostaria que os alunos jogassem, não era que fosse contra, jogar na rua, voltar a capoeira para a rua como era. E a capoeira ficou comercial e só a parte acrobática, aquela coisa bonita para o gringo ver. E foi perdendo a marcialidade. Ele gostava da parte da luta. Por isso ele criou capoeira regional, quer dizer, a capoeira daquela região. Entendi. Mas os golpes são, aperfeiçoou os golpes. Sim. Repetição de golpe, golpe de cotovelo, de mão, né? Até com a mão fechada, asfixiante, que é o soco direto, porque o escravizado usava todo o seu corpo em forma de ataque e defesa. Sim. Tudo é arma. Né? Depois a capoeira foi se moldando, se desenvolvendo, e ela foi, por exemplo, a roupa da capoeira. Era a roupa do corpo, do dia a dia, do trabalho. Pois veio a roupa branca, porque os grandes mestres jogavam de branco, às vezes o chapéu na cabeça, o chapéu não caía, só as mãos e os pés. Numa luta clássica de capoeira, você não põe o corpo no chão. Numa defesa pessoal, na luta para valer, pode botar o joelho, as costas, tudo bem. Mas no jogo de capoeira, só se põe os pés e as mãos, às vezes a cabeça. Não pode tocar o corpo no chão. Então você joga de branco e não pode sujar roupa. Inclusive no Mestre Bimba, na nossa formatura, tinha um jogo que não podia sujar roupa. O bairro onde ele tinha sede, que era no Nordeste de Amaralina, ele tinha academia na cidade e a sede no Nordeste de Amaralina, que é um bairro já afastado em Amaralina, né? E lá a rua não era asfaltada, ficava aquela poeira no chão do cimento, e no dia de formatura você tinha que fazer os balões, né? Fazer as sequências e fazer um jogo sem sujar a roupa. Caramba! Né? Você recebia uma medalha, depois ele tirou. Você recebia um lenço que amarrava no pescoço, lembrando o capoeira antigo, que usava o lenço por causa da navalha, né? E uma medalha no pescoço de formado. E tinha um jogo chamado Prova de Fogo, que o cara tentava tirar a medalha com o pé. Chutando? Chutando, puxando. Se tirasse a medalha, você ficava sem uma identidade, tipo, desmoralizado. Então, o couro comia, o cara não ia deixar tirar a medalha. Ficava até muito violento para um dia de festa e ele aboliu, tirou isso. Mas nesse dia, ele fazia tudo isso. Você não podia sujar a roupa, tomar balão e fazer as sequências básicas de golpes. Entendi. Então, ele criou um método e tinha a formatura. Depois da formatura, você ia fazendo especializações, cursos. Tinha o de faca, arma branca, faca, punhal, revólver, cadeira, bastão. Realmente. Tinha defesa pessoal. Foi o Hélio Gracie da capoeira. Perfeitamente. E ele, o seguinte, ele dizia que as armas da capoeira eram o seu próprio corpo. Mas usavam arma contra os capoeiristas. Ah, ele joga capoeira, é? Então tá. Então usava as armas contra os capoeiristas. Tanto eles se defenderem, aprenderam a usar, também passaram a usar. Porque a navalha, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha muito. Sim. A Bahia não tinha tanta navalha como o Rio de Janeiro. Foi trazida pelos liboetas, o malandro português. Os portugueses que trouxeram a navalha para cá. E passaram a usar contra os capoeiristas. Por isso que eles usavam um lenço de seda, que a navalha não corta a seda direto. Só você pegar e forçar. Era a proteção. O mestre Bimba colocou como tipo uma graduação. Você ia no lenço tal, era o azul formado, depois o vermelho especializado, o amarelo e o último era o branco. Que o branco, a roupa branca, todo de branco. A formatura é todo mundo de branco. Mantendo uma tradição. Você não usava no dia a dia de treino, só no dia de festa. Era a medalha no peito, o lenço no pescoço. Era uma graduação. E uma não proteção. Havia cordas. Hoje você já viu, né? Sim. Tem a faixa do judô, do karatê, do jiu-jitsu. A capoeira são cordas. A corda veio depois, mas na capoeira de hoje, contemporânea. Mas antes não tinha graduação. Então o mestre Bimba ficou na história, porque as pessoas, vocês entrevistam hoje os alunos dele, os mais novos sou eu e o filho dele, os dois filhos deles, 60 e poucos anos, não é? Outros têm 80, 90 anos. Se for aprender capoeira, qual a razão? Para me defender, para aprender a brigar, para me defender da turma do meu bairro, o rival do meu bairro. Todos. Então ele ensinava a defesa pessoal.
Entendi. Capoeira como luta, defesa pessoal. E depois você ia aprendendo os toques, as formas de jogar, aprendendo os instrumentos. Ia se desenvolvendo. Mas capoeira como luta. Entendi. Capoeira como luta. Faz sentido ouvir isso porque você tem alguns relatos de capoeira versus jiu-jitsu na década de 30, ou até mesmo antes disso, uns vale-tudos bem da antiga, né? Perfeitamente, sim. Os vale-tudos. Nós temos relatos do primeiro vale-tudo em 1909. Uau! 1909? Se eu não me engano, acho que Sadamiako, acho que o nome está errado, japonês. Inclusive tem um aluno, Corvo, ele mora em Tóquio, no Japão, dá aula lá, ele encontrou o livro e o nome desse lutador de jiu-jitsu. Foi Sirico, um capoeirista de Campos, né, que lutou com Sadamiako. Japonês vindo aqui no Brasil? É 1909. Caramba. Daí depois tiveram várias outras, essa é famosa, tiveram várias outras lutas, porque os vale-tudos eram contra capoeiristas. Né, quando começou, na realidade, aqui só tinha a capoeira, a luta dos índios e a capoeira. A colônia japonesa, 100 e poucos anos, foram chegando, os ingleses com o boxe. Faz sentido. Né? E, na realidade, os seguranças das personalidades eram os capoeiristas. Segurança das boates, beira de cais, onde atracam navios, marinheiros, né? E, normalmente aquelas boates, aqueles bares eram capoeiristas. Caramba. Né? E chegava e aí tinha que ter um combate. O marinheiro bebia e queria bater em todo mundo, coisa e tal. O capoeirista tinha que enfrentar, às vezes, um inglês com boxe, o outro. Aí tiveram esses combates. Entendi. A história diz que os marinheiros, né, muitos garotos rebeldes, a coisa toda, colocavam na marinha para disciplinar. E eles se revoltavam lá e, às vezes, enfrentavam os oficiais e tudo, né? Sim. E aí a Marinha contratou um professor de jiu-jitsu para ensinar os oficiais. Daí que teve essa coisa com a capoeira e o jiu-jitsu, né? Em 1909. E aí tiveram outros, vários capoeiristas. Valdemar Santana. Valdemar Santana que lutou Valdo com... Santana, Maneco, sobrinho, todos capoeiristas. Caramba. Valdemar Santana treinou com o mestre Canjiquinha na Bahia, com bem capoeira. Valdo ensinou capoeira aqui na Cinelândia, Academia Santana. Maneco jogou capoeira, competiu, vi vários vale-tudo. Então, muitos capoeiristas foram para o vale-tudo. Enfim, essa coisa já vem de muitos anos, capoeiristas que foram para o vale-tudo. Isso aí já vem de... Entendi. Né? Os primeiros combates foram dessa forma. Na sua vida, mestre, você começou a capoeira lá na Bahia e tal, explicou que isso se deu na sua ida para Salvador, em busca de educação. E como que você veio parar no Rio junto com a capoeira? Perfeitamente. Salvador, assim que eu me formei, eu tinha 3 irmãos capoeiristas. Meu nome é Camisa, que tem camisa roxo mais velho, já falecido. Tinha mais 2, camisa segunda. Então, eles já estavam formados. O meu irmão montou uma companhia folclórica com várias manifestações culturais brasileiras e predominando baiana. O maculelê com os bastões, com facão, o samba, o carnaval, o frevo. Tem várias manifestações, capoeira, né? E fizemos uma turnê no Nordeste, depois Sudeste, Sul. E o último era o Rio de Janeiro. E fizemos uma temporada no Canecão, que era uma grande casa de espetáculo, ali em Botafogo, né? Sim. Fizemos lá uma temporada muito grande, um sucesso. Ficamos aqui 2 meses no Rio. Fizemos alguns teatros, fizemos no interior do Rio de Janeiro. Friburgo, Petrópolis, Niterói, vários lugares, né? Com esse espetáculo. O empresário gostou do espetáculo, contratou e levou para a Europa. Como eu era o menor, mais novo da turma, tinha que voltar para Salvador para estudar. Mas eu fiquei aqui um tempo no Rio, gostei do Rio, de várias razões, frequentava as capoeiras do Rio, conheci muitos capoeiristas e resolvi ficar no Rio. O grupo foi de navio para a Europa, eu fiquei com a passagem para voltar. Eu digo, não vou voltar. Rasguei a passagem, não tinha mais jeito. E fiquei no Rio. Fincou os pés aqui. Mas primeiro eu vim como espetáculo. Entendi. Né? Fiquei no Rio e com aquelas dificuldades do começo, de moradia, sim, trabalhar, faltou dinheiro, faltou tudo. Eu conheci
Você deve conhecer ali na rua Cardoso Júnior, em Laranjeiras, Maranhão e Haroldo, da Academia Nicei. É uma academia tradicional, tem quase 50 anos essa academia. Sim. Lá passaram muitos lutadores, né? Judô, enfim. Eu passei a ensinar nessa academia, conheci um dos proprietários e ele me convidou para dar aula lá. Eu comecei a dar aula nessa academia e morar nessa academia. Foi lá que eu comecei toda a minha carreira, aqui no Rio de Janeiro, na Academia Nicei. Entendi. E lá eu tive vários atletas e lutadores de outras modalidades, fazendo capoeira, salto do judô, várias lutas, né? E depois eu fui dar aula na Associação dos Servidores Civis, ao lado do Canecão. Já existia aqui o Grupo Senzala, que é um grupo de capoeira, já tinha uns 10 anos mais ou menos, que eu conheci os fundadores, conheci na Bahia. Passei a fazer parte também, depois de um tempo, desse grupo. Em seguida, eu dei aula também na Academia Saga, que é no Flamengo, ali na Praça José de Alencar, era do Vinícius Ruas, um primo do Marco Ruas. Foi lá que o Marco Ruas começou a capoeira comigo. Era uma academia de arte marcial. Judô, boxe, taekwondo, só de lutas. Então, eu dei aula lá também muitos anos. De capoeira. De capoeira. Então, esses 3 lugares marcaram o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro. E lá o senhor... Só um minutinho. Filipão, dá um gás no ar aí, por favor. E lá o senhor conheceu o Marco Ruas. Sim, Marco Ruas era garoto, novo, 12 anos. Entendi. Qual é a 13 relação anos. dele com o senhor, mestre? Na realidade, o Marcos, ele fazia taekwondo lá na academia, ele primo do dono da academia, ele fez judô e ia fazendo tudo. Ele nasceu para lutar. Sempre teve talento e vontade e também oportunidade. Entendi. Então, o cara nasceu com isso, né? E ele me viu, era jovem, né? E lá era uma academia de arte marcial, e a capoeira que eu dava era direcionada à luta, porque só tinha luta lá. Então, muitos lutadores passaram a ter na capoeira, que é pegar a agilidade da capoeira, aquela coisa. Então, eu fazia uma capoeira marcial. Entendi. Combate. Então, tinha gente do boxe, do judô, do taekwondo e tudo. Então, era uma capoeira jogada, com esquivas, com ginga, mas com mais objetividade, visando marcialidade. Entendi. E a maioria que estavam ali era assim. Quase não entrava alunos novos. Entrava capoeiristas. Porque era casca grossa. Não A coisa era um pouco puxada. Na Nicei eu tinha iniciantes, no grupo, lá na Associação de Servidores, junto com o Grupo Senzala também. Então, foi interessante porque na Nicei eu dava o método do mestre Bimba. E com a experiência que eu tinha. Que eu esqueci, tentei esquecer capoeira de rua, a capoeira antiga. Depois que eu me formei, né? Entendi. E ensinava com o método do mestre Bimba. Na Associação de Servidores, já no Grupo Senzala, ensinava de uma forma diferente. Eles seguiam, de alguma forma, a capoeira regional, mas de uma forma mais solta. Não tinha aqueles... Né, os fundamentos, seguia a regional. Sim. E lá, eu seguia a regional, mas contribuindo com a eficiência e a malandragem e a experiência de rua. Porque da rua entra um camarada de outra luta, que ginga e faz um golpe diferente. E, enfim, tudo pode acontecer na rua. Como você sair aqui na rua hoje, tudo pode acontecer, não é isso? Fato. Então, nesses 3 lugares que eu criei meu método. E lá, o Ruas viu, fazendo pega é treinamento com outro lutador, fazendo pega, e treinando a capoeira, batendo saco e pancada. Ele já gostava de luta, se apaixonou, começou a treinar. E gostou, e treinando direto, me acompanhava, todo lugar que ele ia junto. Aí eu fui dar aula no Santa Luzia, ali ao lado do aeroporto Santos Dumont, o Clube Santa Luzia. Lá tinha um boxe. Tinha um boxe, tinha luta livre, tinha uma série de várias lutas, era um clube popular. Sim. Marcos Souza chegou lá e encontrou o pessoal da luta livre. Começou a fazer luta livre, já ia no boxe, no Santa Rosa. Então o Marcos nasceu com o dom de lutar. Aí ele lá treinava boxe, ia pro Santa Rosa, ele conhecia a luta livre lá. Ó, Marcos, você quer seguir? Quanto mais conhecimento, melhor. Pois eu indiquei para ele o Leitão, o velho, meu amigo, o mestre Leitão, um grande amigo. Perdemos um grande mestre das artes da luta sem kimono. É um grande mestre. Foi você que indicou Ruas ao Leitão? Sim, para fazer. E o Beto também, meu amigo, filho dele. Filho. Eu na época, estava competindo, eu digo, Marcos, sem kimono, porque a minha luta não tem kimono. Então, eu pegava a coisa mais sem kimono. Só, Marcos, tem que fazer, derrubar sem kimono, é luta olímpica. Né? Então, o Marcos foi também, então ele nasceu para lutar, teve oportunidade e aproveitou as oportunidades.
Mas começou lá. Talvez se eu não fizesse essa capoeira Voltada para a luta, para né? luta marcial, ele não tivesse sido Marco Rubio. Perfeitamente. Então, Muito a legal. história é mais ou menos assim. Foi lá que eu conheci, ele tinha 12 para 13 anos. E qual é a ligação do senhor com o Felipe Verdun e o Fabrício Verdun? Porque eu já ouvi os dois falando. Certo. Não, eu tenho alguns alunos que dão aula no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Né? Alunos de capoeira, né? Alunos de capoeira. Vários professores, mestrandos lá. E eles começaram lá com um aluno meu. Né? O Não Verdun. O Felipe, né? Começou a treinar O Felipe capoeira com um aluno seu. começou com um aluno lá. Depois ele veio para o Rio também, vinha sempre aqui treinar e foi se desenvolvendo. Por treinar capoeira e jiu-jitsu, ele é professor de capoeira também, né? E sempre gostaram os dois e vinham sempre às competições, me convidavam para as competições. Como eu lhe disse, a primeira competição do Verdun na França, Ah, né? Foi, verdade, o senhor comentou aqui. calhou no mesmo dia, no mesmo ginásio. Terminou a competição de capoeira, começou de jiu-jitsu. E ele foi campeão. Saímos todos juntos para comemorar um jantar. Então, ligado, uma liga de muitos anos, mais de 30 anos. Muito bom. Que tem essa ligação, né? Uau, mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Muito legal. Mestre, me fala como você que acompanhou toda essa evolução da capoeira. Hoje eu vejo poucas rodas de capoeira. Para te falar a verdade, eu nem vejo mais rodas de capoeira no Rio de Janeiro. Quando eu era garoto, andando pelo centro da cidade, você via perto do terminal aquela roda bem acrobática, onde o cara saltava, passava o chapéuzinho. Hoje eu não vejo mais isso. O último lugar que eu vi uma roda de capoeira foi em Itacaré, quando eu fui viajando com a minha esposa, na Bahia. Uma roda bem punk lá, porque parece que a roda de capoeira na Bahia, hoje não, né? Na época onde tinha muitas rodas, lá era mais quente o negócio, escalada na cara, do que no Rio de Janeiro. Não, olha, desculpe. Não, aqui tem eu não grandes vejo. rodas. Entendi. Talvez a roda que você via mais no centro ali, uma coisa Isso. Mais comercial, sobrevivência, exato. Turismo, e Isso. fazendo aquela parte bonita para o turista. Perfeito. Mas tem grandes rodas no Rio de Janeiro. Ainda hoje. Por exemplo, na Festa da Penha, é uma festa tradicional, que tinha muito samba, capoeira. E no Carnaval tem rodas boas. E tem várias rodas aqui no Rio de Janeiro. São Cristóvão, tinham Legal. rodas na rua. Na realidade, a capoeira na rua tem capoeira de rua e capoeira na rua. Entendi. Capoeira de rua é mais a Bahia. Sim. Tem capoeiristas, tem capoeirista que nunca treinou em academia. Só na rua. Só na rua. É por Ele isso. treina na praia, treina chute, vai, apanha, bate e vai aprendendo. Entendi. Mas na escola você vai pegando os fundamentos, Fato. o entendimento. Fica mais esportivo. O cara que tem talento é brigador de rua e sabe dar pernada e chuta, esses valentões antigos, enfrentava qualquer situação, não é? Entendi. E jogava capoeira também. Mas nas ruas aconteceram uma série de coisas. Uma roda na rua tem que ter uma liderança. Uma roda na rua, com 3, 4 capoeiristas de cada segmento, querendo disputar, a coisa fica feia. Eu imagino. Adultos, cara forte, na flor Ninguém quer sair da por idade, baixo. não quer sair por baixo, é sangue, pancadaria, a polícia vem, coisa e tal. E luta nenhuma se manifesta na rua dessa forma. Perfeito. Pensou uma roda de Maitai, na cinelando o pau cantando? Não é? Então isso, Muito bom. as rodas ajudaram o capoeirista a melhorar a coragem, a noção de distância, espaço, luta, enfrentar um peso pesado, peso leve. Na rua não tem peso. O adversário chega na hora, você está assistindo assim de braço cruzado, achou que o camarada está sendo covarde com o outro e compra o jogo. Sim. Pula e deixa comigo. E você tem que enfrentar. O cara faz luta livre, boxe, jiu-jitsu, sei lá. Então na rua vale tudo. E essas rodas ajudou a melhorar o lutador, o capoeirista. Entendi. Mas prejudicou a capoeira. A imagem, coisa de malandro, eu vi brigando, sangue, a polícia acabou a roda, deram de birimbau na cabeça do outro, sabe como é que é? Então, a roda na rua, com uma liderança, com um mestre que controle, aí a coisa é boa, porque quem chegar joga, você não pode dizer, você não pode jogar, posso fazer um joguinho? A vida do cara nem vai, olha assim, sente na hora, comprou para evitar uma covardia, comprou para ter o prazer de jogar com aquele camarada. Pô, o cara é bom, vou testar ele, quero jogar com esse cara. Muito legal. Então tem várias razões de você comprar o jogo. Entendi. Não é isso? Mas prejudicou a imagem da capoeira. Perfeito. Faz Né? todo sentido. Porque as rodas que tinham lideranças nunca terminaram em confusão. A polícia não vinha acabar. E hoje,
A roda de capoeira é um patrimônio imaterial da humanidade. Capoeira é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Que legal. Então a roda tem que ir para a rua, tem que continuar a capoeira na rua, mas de uma forma disciplinada e organizada. Que dê gosto de ver, De né? gosto de ver. E mostrar todos os aspectos. Mostrar um jogo mais lutado, um jogo acrobático, mostrar, não ficar só na acrobacia para enganar, achar que capoeira é só. Por isso que as pessoas às vezes não acreditam. Pô, o cara faz isso aqui, planta bananeira, roda com a cabeça, dá um salto 3 vezes no ar. Na hora do combate não dá pra fazer nada, isso é fantasia, é firula. Então tem gente que aprende sua parte acrobática e quer sobreviver com isso. Verdade. Eu digo, na capoeira, quem vive só de salto mortal, mais cedo ou mais tarde vai se dar mal. Ou torce o pé ou toma um golpe um dia e cai já apagado. Mas mostrando a roda educativa, a pessoa para ali 10 minutos para ver. Você vai ver um jogo no chão, igual 2 cobras ali, ó, mostrando onde é que tá o buraco, para o pé no rosto, vai por baixo. É legal demais. Né? Aí sobe o jogo, troca pontapés precisos, esquivas precisas, depois um acrobático voando. Você mostra vários aspectos. Muito. Que é o momento é que diz o toque o que é capoeira. Agora, ficar na rua só fazendo acrobacia é um lado que não é positivo, não é a verdadeira capoeira. Ela tem acrobacia, mas depende do jogo. Tá entendendo? Entendi. Então a capoeira na rua é importante ter a capoeira nas academias, nas escolas, nas universidades, mas não pode ser mais o passado. Entendi. Nós temos que mudar a imagem. O mestre Bima dizia, eu tirei a capoeira da rua, eu tirei a capoeira debaixo do pé do porco, da lama, discriminada, perseguida, marginalizada. Agora ela vai para a rua. Hoje é a capoeira na rua. Uniformizado, ou então com a roupa do corpo, porque vai para a rua, não sabe, você já está com a bandeira, esse cara é daquele grupo, eu não gosto desse grupo, ou de fulano, ou não gostar de algum componente, já vai jogar contigo de uma forma para ir à forra do outro. Verdade. Então vai para a rua sem bandeira, respeitando os princípios da capoeira, e o mais velho da roda comanda. Agora, tudo sem comando, Vira uma zona. em qualquer área. Não é isso? Perfeito. O futebol se joga uma pelada aí, dá uma canelada, coisa e tal, no meio da rua, tá bom. Mas existe o Maracanã, existe o jogo, existe isso, não é? Perfeito. Botar uma roda de vale tudo na Cinelândia, só Cê a roda tá doido. e a pancadaria comendo? Não dá, não é isso? Esquece, é impossível. Falou Então, tudo. é importante, tem que profissionalizar. Hoje, o Vale Tudo, antes tinha rivalidades de lutas, Sim. rivalidades pessoais. Fato. Hoje, não. É um esporte, é um negócio Isso aí. profissional. E essas rivalidades E ficaram você pra tem trás. que treinar tudo Perfeito. para ganhar ou perder. Não é isso? Então a coisa da capoeira hoje é mais profissional. Mas eu sou a favor da capoeira na rua. Sim. Levar a capoeira para a rua. Caxias tem uma roda, tem liderança também. Tem várias rodas tradicionais, que é bom. Você chega lá de roupa normal, você... Tô saindo do Hoje trabalho, tem bons vejo uma capoeiristas, roda. tem bons capoeiristas no mundo inteiro, tem americanos bons, japoneses bons, alemães, fala português, joga bem, maliciosos, chuta bem, corajosos. Capoeira hoje é no mundo. Israelenses perigosíssimos, jogam bem. Foi no passado, falar, o gringo, cintura dura, que é isso. Falavam isso em outras lutas, olha agora. O nível que está as lutas no mundo. Sim. Ninguém mais é bobo. Ninguém é bobo. Então tem bons capoeiristas. Então o camarada vai sem bandeira. Porque tem um grupo, vai do outro por alguma razão tal, né? Sim. Enquanto os dois com a mesma camisa, já entra, ó, e o couro come. Tem um jogo duro, mas tem que haver o respeito. Sim. Respeitar a capoeira, o ambiente. Tem criança vendo, senhoras. Ali passa todo tipo de pessoas, né? O dono da academia no C da aula, ou a diretora de uma escola, e você está lá cheio de sangue, ou outro, e termina aí em confusão, pelo amor de Deus. Que loucura. Então tem que ter uma roda capoeira na rua, com organização, com disciplina e com respeito. Eu sou a favor da capoeira na rua. Porque ela, como eu lhe disse antes, ela melhorou o capoeirista. Mas a imagem da capoeira não... Nós tivemos que trabalhar muito para as pessoas olharem o lado esportivo, social, educacional, cultural e marcial. Sim.
Pra alguém... Não é ir brigando com um leigo ou com alguém na rua que você vai mudar a imagem de alguma coisa. É isso. Você quase não vê o lutador brigando na rua. Não. Como tinha que haver, não. De 100 1. Verdade. Que é mais desequilíbrio dele, mas não é da modalidade. Não é da modalidade. Eu sempre disse, olha, não é a luta. Fulano, malhava tal luta, isso, aquilo, outro. Igual. Rapaz, é o indivíduo. A arte marcial não tem culpa de nada. Perfeito. Isso é a minoria. A arte marcial é para dar equilíbrio emocional, segurança, não é? Educação. É para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Fato. Brigar e bater em um leigo e arranjar confusão, isso é covardia para um lutador. Ele sabe disso. Então, eu sempre defendi as artes marciais. Muito bom. Não é a arte marcial, é o indivíduo. Em todo lugar tem um indivíduo meio rebelde, revoltado, por uma razão tal, não é? Eu andei pesquisando rodas de capoeira antes da nossa conversa. Você está falando isso agora, está me vindo à mente. Eu vi algumas rodas onde o mesmo mestre, um cara grande, forte, acho que era mestre Sabará. Cara, o maluco é gigante. Porra, nas rodas, o cara entrava na roda e espancava os menores, os caras mais fracos. Até que um dia, um outro capoeirista entrou, cortou o jogo, lutou com ele e os dois saíram na porrada. Teve berimbauzada na cabeça, teve tudo. Aí você fala, porra, cara, o cara carrega o nome de mestre e tá fazendo isso. É como o senhor falou, tem criança vendo, hoje você tem rede social, hoje você tem uma série de coisas. E a capoeira é tão bonito. Eu ouvi dizer que é o esporte que mais levou a língua portuguesa para fora do Brasil, que mais ajudou a divulgar a língua portuguesa. Sem dúvida. Pode falar disso para mim? Sem dúvida. Eu acho que, como eu disse, na roda, às vezes o camarada perde a cabeça por uma razão tal, ou quer disputar um jogo passado, tem uma coisa mal resolvida, e às vezes vai resolver num local que não tem nada a ver. Porque eu disse que você tem que saber jogar de acordo com o ambiente, o toque e o adversário. O adversário dá, mas o ambiente não permite. Cheio de crianças, senhoras aqui, eu queria fazer um pé com esse camarada, mas aqui, nesse local não dá. Não é? Perfeito. Às vezes o ambiente dá, mas o adversário é bem mais fraco. O adversário está dentro. Então, eu acho que perder a cabeça é ruim para a capoeira. Fato. Agora, a capoeira deu volta por cima de tudo isso. Fato. Hoje, ela divulga a cultura brasileira e a língua portuguesa, mais do que a própria música popular brasileira, que é cantada em português pelo mundo nos shows, dos espetáculos. A capoeira, os mestres de capoeira dão aula em português, é meia-lua, armada, martelo, rasteira, cabeçada, não traduz, ginga. E os alunos querem conhecer o Brasil e entender as músicas. E ela arrepia com aquela música. Poxa, que mexe com ele. Poxa, mas o que essa música está falando? Não ele são quer entender. traduzidas? Então, não são traduzidas. Que legal. Eles começam a estudar. Na nossa escola, o aluno, para se graduar, é aluno graduado, instrutores, professores, mestrandos e mestres. Para ele se graduar, ele tem que falar português, se ele for estrangeiro. E todos falam. Começa novo, iniciante, vai falando beabá, os movimentos, e vai. Aula dada em português. Quando ele se gradua, ele já sabe falar português. Se comunica, conhece o Brasil, vem o Brasil, isso é turismo. Gosta da cultura brasileira, volta cheio de discos. Caetano Veloso, Djavan, de samba. Né? Nas festas, o mestre de capoeira lá tem um aniversário de um aluno ou de alguém. Tem uma feijoada, ou tem um churrasco, uma coisa brasileira, tem música brasileira, tem samba, dança um forró. Então o estrangeiro vai se abrasileirando. Não só com a língua, mas com a cultura brasileira. Tudo através da capoeira. Tudo através da capoeira. Então, não só ensinando capoeira, sentindo a cultura brasileira. E para entender as músicas tem que estudar. Eu imponho. Para se graduar, tem que falar português. Japonês, alemão, francês, israelense, não interessa. Todos falam. E falam bem. A Abadá está em quantos países, mestre? Hoje, 68 países. Uau! Às vezes mais. Porque às vezes tem alunos, a União Soviética, né, vários países. E a situação é difícil. Então o aluno começa a dar aula em vários lugares aí, meio complicado. Mas tem
em todos os continentes. Quantos países Hoje. o senhor visitou já levando a capoeira para fora do Brasil? Olha, eu não digo que eu levei, a capoeira me levou para 80 e poucos países. Caramba. Entendeu? Capoeira que me levou, todos os continentes. Se não fosse a capoeira, como é que eu iria? Eu estaria lá na Chapada Diamantina, na Bahia, lá montando cavalo, tomando banho de rio, fazendo outras coisas que eu gosto até hoje, mas foi a capoeira que me levou. 80 e poucos países? E eu fui levando a capoeira comigo. Ela está desde criança, está na minha alma, está no meu espírito. Então a capoeira não se joga só na roda. Como eu disse, ela está com você 24 horas, não é? Então, nessas minhas idas aí pelo mundo, eu fui levando as coisas do Brasil, a cultura brasileira, eles aprendem a sambar. Chega aqueles que querem ir na Mangueira, na Portela, né? Quer ir na feira de São Cristóvão, vai para a Bahia, viaja, quer em Porto Seguro, vai Canoa Quebrada, quer conhecer. Eu conheço o Brasil inteiro hoje, porque eu ficava com vergonha. Eu conhecia vários lugares do mundo, o cara falou, eu estive em Canoa Quebrada, eu estive não sei aonde. E, mas eu sou brasileiro, não conheço, que vergonha. Né? Então, isso me fez olhar para dentro, me fortalecer como brasileiro e fortalecer a nossa cultura, a nossa identidade. Né? Então, você vê hoje um estrangeiro jogar capoeira, você não vai dizer. E Chile, quais países aí, se o senhor pudesse elencar 3 onde a capoeira é mais forte, fora Brasil? Olha, hoje é equilibrado. Né? O Brasil tem quantidade. Muitos mais mestres. No nosso segmento, nós não temos nenhum mestre ainda estrangeiro. Temos instrutores, muitos graduados dando aula, instrutores, professores, né? E vão ter futuros mestrandos e mestres. Entendi. Outros segmentos já têm mestres. Nós, na Escola Abadá Capoeira, exigimos uma série de coisas. Sim. Não só jogar bem. Falar o português, por exemplo. Falar o português, ter alunos formados. Que legal. Entender a cultura brasileira, não é? Para se tornar um mestre com experiência, que tenha discípulos. Muito bom. Não é? Mas hoje, olha, os Estados Unidos tem bons capoeiristas, a Europa, a Espanha tem bons capoeiristas, a França, bons capoeiristas, na Alemanha tem bons capoeiristas. É muito difícil.